Bom, muito boa noite a todos, a todas. Sejam todos bem-vindos ao auditório da Biblioteca Mário de Andrade, que recebe esse projeto Imagens do Brasil Profundo, já no seu terceiro ano, na sua terceira edição. A gente está iniciando esse mês de maio, vamos até dezembro, numa jornada de ações. Esse projeto tem vários braços. A gente começou 3 semanas atrás, temos a honra de receber um show da Consuelo de Paula. E essa noite, domingo passado, tivemos a primeira ação para crianças do projeto, uma apresentação do contador de história e violeiro Paulo Freire. E hoje a gente faz o nosso primeiro bate-papo musical, abrindo os trabalhos desse braço do projeto, tendo a grande honra de receber esse jovem talento da nova geração de músicos brasileiros, o Tadeu Romano. Tadeu, muito obrigado pela presença. É uma honra para o projeto tê-lo aqui. A gente fez, o ano passado, muito violão brasileiro, e esse ano a gente resolveu também trazer um instrumento que, de uma certa maneira, a gente pode dizer que, embora não seja brasileiro de origem, ele representa um pouco também, de uma certa forma, uma das caras possíveis do Brasil, que é a sanfona, acordeon e por aí vai. É uma honra grande tê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui, nesse lugar maravilhoso. E a sanfona ela não é um instrumento brasileiro, mas ela já está no coração, né, do brasileiro. Não tem brasileiro que não se emocione, não fique feliz escutando uma sanfona. Um acordeon. É um instrumento que tem... Eu falo que ele é camaleão, tem nome de tudo que é jeito. Mas obrigado pelo convite. Imagina. Tadeu, vamos começar como eu comecei o ano passado, eu vou, enfim, começar esse ano também. Eu queria que a gente pudesse iniciar a nossa conversa, nossa prosa aqui, nosso bate-papo, você falando um pouquinho de você, assim, da sua trajetória, como é que a sanfona ou acordeon aconteceu para você, as principais influências que você recebeu, enfim, como é que você encontrou o instrumento e como esse instrumento virou o seu instrumento. Bom, eu sou interiorano, nasci em Campinas, nasci numa fazenda, família de imigrantes italianos. Então, desde que eu me conheço por gente, o acordeon eu estou sempre escutando. Muitas das coisas vêm dos discos do meu nono, do cancioneiro italiano, popular, folclórico. E também, como eu disse para você, eu me considero caipira, de coração. Então, a música sertaneja raiz, sempre escutando diariamente, né? E não só isso, os meus pais, com a juventude deles na década de 70, então, escutando muito samba, chorinho, tango, Bee Gees, ABBA, Beatles. Então, e música clássica, né? São as minhas influências que eu escuto desde pequeno. E a gritaria da italianada lá. Você teve uma trajetória também como músico de concerto, né? Sim. Quando eu decidi querer tocar mesmo, estudar um instrumento, na verdade, quando eu decidi tocar, a primeira imposição foi o estudo. Já que você quer ser músico, então você vai ter que estudar. Tá bom. Porque até então, a minha família de agricultores, né? Plantadores de café, algodão, criadores de porco. Então, com a família grande, uma colônia grande, todo mundo trabalhava. E com 15 anos, de tanta vontade que eu tinha do instrumento, o meu nono meio que liberou para estudar, mas tinha que estudar. Ia bem na escola e tinha que estudar. Aí eu conseguia ficar livre. E aí virou paixão de vez, né? E eu estudei em Campinas
com a professora Leonor Gardon, que ela é de uma escola erudita para acordeon, de concerto. Eu me formei com ela e depois fui tocar música popular, em banda de baile. E você, eu acho que assim, a gente pode também começar você dando uma explicação para a gente, né? Eu sou sociólogo de formação, historiador, eu não sou músico, né? Tenho uma relação muito forte, mas eu não tenho uma... Enfim, afinal de contas, há uma diferença. O que é o acordeon? O que é a sanfona? O que é a gaita do sul? O que são as proximidades? É o mesmo instrumento? São instrumentos diferentes? Essa é uma questão. A segunda, eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente como é que funciona esse instrumento, né? Tá, então vamos lá. É um instrumento, se generalizou o nome dele, né? Todo instrumento de fole que você vê aqui no Brasil, todo mundo fala que é sanfona. E quem toca é sanfoneiro. Mas, assim, acordeon é um, sanfona é outro, concertina é outro, bandoneon é outro. Gaita e sanfona são apelidos. Acordeon é esse que vocês estão vendo. Ele é um instrumento de 41 teclas na mão direita, que é a disposição da tecla do piano. Esses botões aqui são 120 botões. O acordeon tem de 48 a 120 botões, sendo que os acordes já são formados. Em 2 botões você toca um acorde, antes de você tocar 3 ou 4 notas, em 2 botões você toca. Sanfona é um instrumento da metade desse instrumento aqui, só botões dos 2 lados, e é um instrumento diatônico. O que é diatônico? Cada botão, abrindo o fole e fechando, são 2 sons diferentes, que nem a gaita de boca. E é aí que vem o primeiro apelido, gaita de ponto, no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque dentro do instrumento, a gente tem pentes de nota na disposição de uma gaita de boca. Então, se eu tirar esse pente de nota e começar a soprar, vou tirar o som dele. Só que como um instrumento desse porte, que é profissional, na mão direita tem 4 pentes e na esquerda tem 6, é muito pente de nota para você soprar. Você vai morrer, você não vai conseguir tirar som nenhum, você vai morrer. Por isso que a gente tem o pulmão do instrumento, que é o fole, que é essa parte que estica. Então, aqui são as notas mais graves, as notas mais agudas. Geralmente, a melodia é tocada aqui na mão direita, né? E, por exemplo, esse instrumento, por ser profissional, eu tenho vários timbres nele. Do mais grave ao mais agudo. E aqui na mão esquerda também. Então, eu fico brincando com essas chaves. Esse instrumento é o acordeon. O menor chama sanfona. Sanfona aqui, porque, na verdade, chama acordeon diatônico. E gaita, por exemplo, essa sanfona diatônica, no Rio Grande do Sul, chama gaita de ponto, que é o que o Borgetinho toca. Não sei, o pessoal conhece o Borgetinho aqui. E no Nordeste, 8 baixos, 8 socos, pé de bode. Eu não sei aonde parece um pé de bode isso, mas vai saber o grau de alcoolismo da pessoa, né? Mas, assim, no Rio Grande do Sul também chama piano de peito. Piano de pescoço. É um instrumento camaleão. Tem... E, assim... E todo lugar tem, né? Porque é um órgão portátil, né? O acordeão é uma mini orquestra. Você toca, se acompanha. Sozinho faz o baile, que nem diz o caipira. E eu fiz bastante isso. Ô, Tadeu, você, enfim, a gente conversava, a gente, embora não brasileiro de origem... A gente origem... quase não fala nada aqui, vocês perceberam, né? Vocês têm que ver antes aqui o que a gente já bateu de papo. O Tadeu chegou cedo, a gente conversou bastante, afinamos algumas coisas. Mas você dizia, embora não brasileiro de origem, ele acabou se abrasileirando, uma história parecida com o violão, com a viola, enfim, Sim. tantos outros instrumentos. E a gente conversava sobre isso, acho interessante destacar que há, na verdade, matrizes do acordeon ou da sanfona no Brasil. Uma matriz nordestina, uma matriz do Brasil Central e uma matriz do Sul. Você poderia, talvez, falar e ilustrar um pouco os exemplos do que são essas sonoridades no acordeon diferentes dessa matriz nordestina, dessa matriz, vamos chamar de Brasil Central, e dessa matriz do Brasil Sul, do Brasil sulista. Sim, é os sotaques que o acordeon ganha aqui, né? E matriz é um nome interessante até, legal, gostei. Obrigado. Bem colocado. Porque é o seguinte, acho que eu não sei dizer em outros países, mas tão rico quanto o nosso país em questão de ritmos, só no Nordeste a gente tem caboclinho, maracatu, tal, né, e forró, baião, shot, chachado.
Isso numa região só, né? Então não seria diferente um instrumento desse que é popularizado no mundo inteiro por ser, como dizer, portátil, né? E o timbre dele agradar quase todos os estilos, né? Se entrar e ficar muito bem em todos os estilos, então, tanto que na Argentina toca de um jeito, na Itália toca de outro, e no Brasil não foi diferente. Só que no Brasil, a gente não tem um Brasil só, né? Tem milhares de sotaques, comidas, tudo, e esse instrumento não ia ficar de fora. Então, a grande coisa legal de falar disso é que, assim, para variar, a gente interpretou a coisa que veio de fora. Então, as polacas, os burrés, os minuetos, a música europeia erudita que vinha para a gente não tinha um tutor para ensinar o que era. E como o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, como já disseram no Facebook, né? O povinho que inventa coisa, né? Vamos lá. No Rio Grande do Sul, essas músicas viram um estilo chamado vaneirão. E a vaneira toca assim. Essa é a vaneira. Mas no Sul também tem um outro estilo que se chama bugio. Quem sabe o que é um bugio aqui? Um macaco. Aí a gente volta naquele assunto do cara que viu que isso aqui é um pé de bode. O cara tentou imitar um macaco na sanfona. E ficou bom até, viu? E ficou assim, ó. Aí tem o shot gaúcho, que é diferente do shot nordestino. O gaúcho, já usando aquelas calças espalhafatosas, assim, gosta de aparecer, então o gaúcho gosta de puxar o fole bem... se mostrar, né? Então ele toca forte, alto, então... Esse é o shot gaúcho. Só que o shot é um estilo de música erudita também. Esse é o shot que veio para o Rio Grande do Sul. No Nordeste, ele já é um pouco mais maneiro. E o nordestino, se você conseguir abrir o fole um tanto assim para tocar, é muito. Então, o nordestino toca assim. E aí tem o forró. Isso assim, na região do Nordeste. E aí vem a Centro-Oeste, que influencia bastante o Sudeste também, né? Porque aqui no Sudeste a gente não tem um estilo propriamente dito, né? A gente é a fusão de quase tudo. Então, o sanfoneiro do Sudeste tem a música caipira e o chamamé. Música caipira... E o chamamé, que é cópia da música argentina, uruguaia.
que é a música campeira, não é o tango tradicional. E o chamamé é engraçado porque o sanfoneiro começou a imitar o bandoneonista. Como o bandoneon a gente pode tocar em tudo que é tom, tem a facilidade nas duas mãos, não é o caso da sanfona, porque aqui, por tanto de botão que tem, é limitado. A gente tem só os acordes formados, mas notas assim soltas, que nem a mão esquerda de um piano, não tem. O bandoneon já tem. Então, eles começaram a criar um estilo que chama mato-grossense, que é o quê? A mão direita da sanfona fica aguda e a mão esquerda fica grave. E como diz o Dino Rocha, que é o maior expoente do chamamé, é que nem dupla sertaneja. Aqui faço a primeira voz, aqui a segunda. Então ele faz assim. Esse é o jeito que a sanfona é tocada aqui. Uma salva de palmas, né? Obrigado. É um instrumento cheio de sotaque. É um instrumento cheio de sotaque, com vários dialetos, né? Exatamente. Cheio de sotaque, né? Dialetos Exatamente. e sotaques, né? E é um dos pouquíssimos que pode se falar isso, assim. Porque tem tudo que é canto, tem sanfona até no Alasca. No Alasca. Tem, pior que tem. Não, você está falando, Tadeu, especialista é você, né? Tadeu, e o baião? O que exatamente é um baião? Baião é a invenção do Gonzagão, né? O baião, quando ele inventou, virou uma febre nacional, né? O baião, acho que é o maior expoente da música nordestina que a gente tem hoje, né? Assim, o Gonzagão é de 12, 13, né? Isso. Mas ele inventa o baião que em 20, 25, por aí? E nos anos 40 que ele ganha. Nos anos 40, né? Exatamente, que ele ganha a sua forma, vamos dizer, a sistematização desse tipo de sonoridade, né? O baião é o blues brasileiro, né? Dá para entender assim. Dá. Inclusive, são as mesmas notas. Porque o Nordeste foi colonizado por holandeses, né? Também é. Então vem toda aquela bagagem dos modos gregos, que são... A gente fala modo grego, para quem não entende, são os modos do jazz, do blues, o livre improviso. Você não fica preso em escalas, assim, ó, você tem que usar esse tipo de nota e acabou, como é a música tonal. A música modal, você está livre. E o Gonzagão acho que é o primeiro que começa isso no Brasil, né? Gonzagão tem um clássico. Vários, né? Por exemplo...
Obrigado. Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Fica a dica para todos, há um documentário muito bonito sobre o parceiro, o grande parceiro, o letrista do Luiz Gonzaga, Humberto Teixeira, chamado O Homem que Engarrafava as Nuvens, né? Feito pela sua filha, Denise Dumont, que dirigiu esse documentário. Pouca gente sabia que a atriz Denise Dumont era filha, e ela presta uma grande homenagem ao pai, fazendo esse documentário com um título belíssimo, O Homem que Engarrafava as Nuvens. Ele era demais, né? E é interessante porque Casabranca tem entre as grandes metáforas do cancioneiro brasileiro, das letras brasileiras, dentre elas quando o verde dos teus olhos se espraiar na plantação, na letra original, ele troca os L's pelos R's, né? Uhum. Quando olhei a terra ardente, qual fogueira de São João, na forma original, isso tem uma carga metafórica para retratar uma certa situação em 4 versos. Isso tem um poder impressionante. E musicado pelo Luiz Gonzaga, tocado por você, ficou realmente Obrigado. um negócio... E você sabe que, pela história da Asa Branca, a gravadora não queria gravar, né? Sim. Falaram que era música de cego. E ele já tinha estourado, né? Ele tinha estourado com o Pé de Serra. Isso. E ele brigou na gravadora, quase demitiram ele, né? E, Tadeu, o que é um baião de pé de serra, como se fala normalmente? Isso é um ritmo, isso é um andamento, isso é um jeito, é uma divisão? O que é um baião de pé de serra? É uma formação, na verdade. O Gonzagão, quando ele inventa o baião, ele inventa a formação clássica, que é o acordeão, o zabumba e o triângulo, que eram instrumentos assim que eram acessíveis. Um povo muito pobre, né? Até hoje, né? Infelizmente. Mas era o que chegavam para eles, na verdade, né? Eles se adaptavam como podiam. Diferente no Rio Grande do Sul, por exemplo, que tem um instrumento no Rio Grande do Sul que chama bombo legueiro, que é a mesma coisa do zabumba, só que com couro de vaca. É o único instrumento de percussão que tem típico da música gaúcha. O resto é acordeão e violão. E no Nordeste era mais a sanfona, que, por incrível que pareça, há muito tempo atrás, sanfona, você comprava um doce na padaria, você ganhava uma sanfona de brinde, de tanto que tinha. Hoje, infelizmente, é um instrumento caríssimo. E então, a sanfona era muito acessível naquela época. E o triângulo, que ele mesmo inventou, tortando ferro, nada mais, ele mudou um pouco a configuração das bandas folclóricas na época, que eram as bandas de pife, né? Que, tirando as flautas, o resto é tudo percussão. Ele meio que deu uma enxugada, né? Isso é o forró pé de serra. O baião pé de serra. Só que hoje, a gente, com os recursos eletrônicos, aí eles falam que tem o forró eletrônico e tal. Você pega até as últimas gravações do Dominguinhos, assim, já é uma coisa mais moderna, mais estilizada, né? Tadeu, voltando, a gente conversava e você se define como uma pessoa inquieta, né? Um músico inquieto, alguém que está o tempo inteiro atrás enfim, buscando novas sonoridades, pesquisando novos sons. Você, inclusive, dirige um festival de choro importante aqui no Brasil, que Sim, é o São Carlos, o Chorando Sem Parar. Chorando Sem Parar. São 10 horas ininterruptas de choro. Em São Carlos. Em São Carlos, na cidade de São Carlos. E é interessante, porque as formações em geral de choro, de chorinho que a gente conhece, conversávamos isso, é raro você ver a presença do acordeon, da sanfona. Como é que foi essa história de se aproximar do choro pelo acordeon? E se você pudesse ilustrar um pouco como é que dá essa relação, de que maneira que você se aproxima do choro tocando acordeon? O acordeon, como eu já disse, é uma mini orquestra. Ao mesmo tempo que ele é acompanhador, ele é solista também. Então, do mesmo jeito que ele é o pivô central de uma orquestra, ele pode ser usado para qualquer estilo musical. E o choro não seria diferente. Só que é um estilo muito difícil, né? Execução, criação, assim, você tem que dominar o instrumento. Tanto o bandolim, quanto a flauta, quanto os instrumentos de metal.
E o choro também, na verdade, é uma evolução. No tempo do Pixinguinha não tinha bandolim. O bandolim veio ficar mais forte com o Jacó, porque já tem outro sistema de microfonação. Então ele vai criando novas etapas. E o acordeão entra nessas etapas, com Caçulinha, com Dominguinhos. O Gonzagão tem um disco só de choro. Entendeu? Quem tocava mais choro? O próprio Mariozan tocava choro também. Um choro mais caipira, por assim dizer, né? Não com tanto requinte de harmonia, que nem o choro carioca, mas era choro também. É música de execução rápida, né? E você pode dar um exemplo para nós? Tinha, né? Falecido já. Um grande maestro nosso aqui de São Paulo, que é o Orlando Silveira. Inclusive gravou, na época dele, com todo mundo. Ele era do Regional do Canhoto. E ele tem um choro chamado Perigoso. Fez com o Esmeraldino Salles. Obrigado. Esse é o choro. Esse é o choro. Tadeu, e na música caipira, a sanfona, o acordeon, a sanfona também tem uma presença grande. A gente está aí, daqui a pouco, já terminando maio, as festas joaninas ou juninas se aproximam, enfim. A sanfona também, de alguma maneira, foi apropriada pela o que a gente pode chamar de cultura caipira e muito presente nas festas, enfim, da roça, nas festas juninas. Você abriu com a gente com um hino. Na primeira edição do Imagens do Brasil Profundo, em 2014, a gente fez uma versão pequena ainda, chamava Imagens do Brasil Profundo, : um olhar sobre a cultura caipira. E, de uma certa maneira não, ficou isso, uma vinheta da primeira edição desse projeto, todos abriram com Tristeza do Jeca, né, do Angelino de Oliveira, que você nos brindou. Saudades Matão também é uma música que é um hino. É um hino caipira. É um hino caipira, né? E eu queria que você falasse um pouco dessa apropriação que a sanfona, o acordeon, a sanfona teve na cultura caipira e depois nos brindasse com Saudades de Matão. É o que eu falo. A sanfona ela chega e toma conta também, como solista, porque ela também tem uma propagação de som forte, né?
pensar que nos bailes caipiras a gente não tem som nem luz direito, é a luz do lampião, a sanfona é a que mais se destaca. Se acompanha, sola. Provavelmente não é todo lugar que tem um violão, um clarinete ou um pandeiro para tocar. Então ela meio que chega e domina. Essa é a grande verdade, nua e crua. E assim, ela vai criando esse sotaque, né? Porque assim, geralmente o cara da roça trabalha o dia inteiro, coitado, e chega de noite, ele não tem tempo para estudar, para ver posição de dedilhado, coisa. Tanto que a gente costuma brincar que o sanfoneiro da roça usa 2 dedos só. E faz isso aqui, ó. Esse estilo de tocar chama cana verde, que é um estilo português também. São as marchinhas, as festinhas juninas, né? Ainda mais mês de junho, que é mês de colheita também, né? Uhum. Então isso fica forte. E aí aparece um sanfoneiro que ficou conhecido aqui como... Aliás, não é pelo fato de ser sanfoneiro, foi o primeiro artista no Brasil, um italiano, chamado Mário Zanelli, que é o Mário Zan, que é o primeiro artista a gravar 1 milhão, a vender 1 milhão de cópias de um disco. E é o primeiro artista que tem uma música que é gravada para fora com versão. Não a gente pega a música de fora e faz a versão. Não, a música dele foi. Que inclusive o Roberto Carlos gravou. E esse cara, para vender esse disco, faz uma música chamada Quarto Centenário. São Paulo, aqui no interior, isso é ouro, né? Todo mundo conhece essa música, todo mundo se diverte. E aí vem. Que é o princípio da música caipira. E com o princípio da música caipira vem as valsas também. Que antigamente o povo gostava de valsa, dançava valsa. Hoje parece que o povo não curte muito, não sabe dançar. Mas ainda tem a cultura caipira da valsa, né? Geralmente pessoa mais idosa que gosta foi o tempo da juventude, né? Então a valsa mais famosa que ficou, que é caipira mesmo, que inclusive os violeiros gravam bastante ela, é Saudade de Matão. Que por coincidência, quando você vai estudar acordeon, é a primeira música que você aprende. Acho que é para perpetuar mesmo. E Saudade de Matão é assim. E tem uma outra valsa também, que ficou conhecida.
Essa chama Branca. Obrigado. Tadeu, acho que é inevitável a gente fazer a pergunta das comparações, semelhanças, e vamos, por assim dizer, as dessemelhanças, né? Tá. Homenagem aqui ao Guimarães Rosa, com a palavra dessemelhanças, entre o instrumento, não vou dizer nem argentino, mas portenho, o Tá. bandoneon, com o acordeon e com a sanfona brasileira. Quer dizer, onde é que eles se encontram e onde que eles diferem em termos de sonoridade, em termos de como se fosse assim a tradução de um país ou de uma região de país na forma de um som, quer dizer, o que é o bandoneon e o que é a sanfona? Então, coincidentemente, os dois vêm praticamente na mesma época. Primeiro vem o acordeão, depois, logo em seguida, anos assim, 5, 6 anos depois, vem o bandoneon. As primeiras formações da orquestra típica do tango, por incrível que pareça, é a formação nossa de choro. Era flauta, acordeão e violão. Com o tempo, o violão sai entre o piano, a flauta sai entre o violino, e a viola, o cello e o contrabaixo. E, por último, entra o bandoneon. E vira uma febre. Hoje, se você fala de tango, você não pode deixar de falar do bandoneon. O bandoneon é um instrumento só de botões, não tem correia, você toca ele no colo, assim, no mais de pé, mas no joelho. É um instrumento que foi inventado para substituir o órgão de igreja, é um instrumento alemão, mas esse sotaque argentino é argentino mesmo, mas o instrumento é alemão. Foi feito para tocar música clássica, erudita, música... Vamos falar... Música de igreja, em geral. Assim. Música sacra. Música né? sacra, Isso. desculpa. Música sacra. Tanto que você toca a obra do Bach inteira no bandoneon. É o instrumento que mais tem notas que existe, enquanto o piano, todo mundo acha que é o piano que tem 88 teclas, o bandoneon tem 142 notas. E ele, para coisa feita por alemão, gente, você já começa a ficar com uma pulga atrás da orelha, porque, assim, além de tudo, de 142 notas, só botão, cada botão são 2 notas, ele é diatônico. Então, são 5 instrumentos em um só. Você tem que saber todas as combinações abrindo, as mesmas combinações fechando mudam. É um instrumento de louco. Esse aqui é bem mais fácil, mas muito mais fácil. Mas é verdade. Bandoneon, mais graça. E, assim, mas só que o som do bandoneon se adaptou melhor para a música argentina. E, enquanto para a gente, o acordeon foi ao concurso, né? Em toda a região tem acordeon aqui. Pelo fato também da facilidade, né? Se a gente pensar que, infelizmente, a nossa colonização não foi uma das melhores, ninguém investia em nada aqui, era só usurpar, né? Ficou um instrumento mais fácil de tocar. Infelizmente, né? Pensando assim, friamente. Para a gente foi bom, lógico. Tem um instrumento desse, todo o sotaque que ele tem, é louvável. A gente com pouco fez muito. A cabeça do portenho é totalmente diferente, né? Então, por exemplo, o bandoneon chega e ele só é colocado na Argentina porque um marinheiro alemão bêbado não tem como pagar a conta. Ele dá o bandoneon. O cara do bar gostou tanto do som daquele instrumento que ele aceitava, no valor de dinheiro, todos os instrumentos que tinha. Pensar que os marinheiros que trouxeram os acordeões para o Gonzagão tem essa relação também. Claro. Então... Você faz um tango para a gente? Faço. Mesmo no... Que tango você quer? O que você quiser, imagina. Quem sou eu, Tadeu? Tá. Então, eu vou estender um pouquinho aqui, pode ser? Como você quiser. O bandoneon, ele chega e o tango é música de bordel. Era no bordel que tinha toda a fomentação cultural que tem naquela época. Dança, música, coisa, e a outra parte a gente nem precisa falar. Mas chega um cara que tira o bandoneon do bordel e passa para as salas de concerto, que é o Piazzolla.
E é engraçado, porque o Piazzolla não queria tocar bandoneon. Com 5 anos, ele chega para o pai dele e pede um patins. O pai dá um bandoneon. É muito azar, né? E o Piazzolla, hoje ele é ícone, né? E tem o porquê ser, né? Inclusive, a gente estava conversando do Egberto, né? Egberto Gismonti, é. Eles foram parceiros de aula com a mesma professora. E, assim, os dois jovens músicos, né? Ela olha para Egberto, e fala: você não sabe nada de música, vai estudar. E para o Piazzolla fala assim: esquece de querer tocar música erudita, vai tocar tango. Moça de visão, né? E nessa, o Piazzolla faz isso aqui. Obrigado. Esse é do mais moderno, né? Oi? Esse é do mais moderninho. Mas, puxa, obrigado, Tadeu, pela... Obrigado. Voltando, eu acho que assim, saindo da Argentina, voltando aqui para o Brasil, ainda no campo sanfona, claro, no campo sanfona, no campo acordeon, a gente conversava, e é sempre uma questão que eu faço para todo mundo aqui, que eu tenho oportunidade de entabular aqui esse bate-papo. De fato, uma coisa curiosa, assim, o Brasil pode se definir, de fato, como um país musical, né? Total. Como a musicalidade, o próprio Mário de Andrade, um dos inspiradores desse projeto, entendeu o Brasil dessa maneira, que a alma brasileira era uma alma que pulsava ritmicamente. Que o Brasil tinha uma das caras, era a sua musicalidade. Uma coisa que a gente brincava, isso deu certo no Brasil. Deu muito certo. Deu muito certo.
E o curioso é que nas origens, para não ir lá no Domingos Caldas Barbosa, para não ir no Padre Joaquim Maurício, enfim, em todos esses, a gente tem, nos primeiros momentos dessa formação da música moderna, enfim, de um lado Ernesto Nazaré, de outro lado, curiosamente, uma mulher que, de uma certa maneira, abre uma linhagem, até hoje, no qual a presença feminina vai ser uma constante na música brasileira, Sim. tanto em termos de instrumentista, como de canto, como de composição, uma coisa muito curiosa. E não só isso. Não, claro que não. Mas, por favor. Ela é responsável também, ela funda primeiro órgão arrecadador de direitos autorais. De direitos autorais. Enfim, eu queria Era que a sacudida. gente pudesse falar um pouquinho dessa figura importante, Ernesto Nazaré de um lado e Chiquinha Gonzaga de outro, Sim. como uma espécie de o V0, o marco inicial, pelo menos assim, de um período mais moderno, da formação desse caldo cultural que vai permitir, ao longo do tempo, o estabelecimento disso que a gente pode chamar de a música brasileira num singular, que, na verdade, esconde vários plurais dentro dela. Enfim, queria que você falasse um pouquinho da importância da Chiquinha, dessa coisa da musicalidade brasileira, da Chiquinha Gonzaga, e nos brindasse com alguma coisa dela também, Tadeu. A Chiquinha foi extremamente importante para nós artistas em geral, não só músicos, né? Ela, além de ser uma grande pianista, uma maestrina de mão cheia, uma compositora, uma arranjadora de mão cheia, ela praticamente viu tudo nascer, né? O choro, o samba, as marchinhas de carnaval. Ela é a primeira pessoa que se preocupa em registrar as coisas, em pôr os pingos nos is, assim, ó, é seu, se tocou, você vai receber. Porque ela sabia como era viver de arte naquela época. Se hoje já é difícil, gente, imagina naquela época. E mais mulher ainda, né? Infelizmente, a gente ainda tem... O preconceito ainda é grande na área, não só na nossa área artística, mas... E ela é uma pessoa que quebra barreiras, né? Que fala, não, gente, não é por aí. E começa a criar músicas, composições. Ela tem a Opereta Forrobodó, né? Que é maravilhoso, né? Até pouco tempo atrás estava em cartaz no Rio. É impressionante. As composições e muitos dos choros, inclusive, que a gente conhece, são dedicados a ela. O Joaquim Calado, acho que era extremamente apaixonado por ela. O Flor Amorosa, se não me engano, é feito para ela. Sim. E ela, para variar, começa a incomodar gente graúda, né? Rui Barbosa, toda essa turma aí. E acho que com isso também ela vai mudando o jeito do brasileiro pensar em relação à arte e à música, né? E ela faz uma música que nada mais é que uma releitura de uma habaneira. Outro estilo clássico que vinha para a gente lia de um outro jeito, né? E ela fez essa música aqui que a gente estava até comentando e incomodou muito o Rui Barbosa. Que ele falou mal dela pra caramba. Acho que isso é bom, né? Porque a música foi para frente, né? Que é o Corta-Jaca.
Obrigado. É curioso que até nos títulos dessas músicas, tanto do Nazaré quanto da Chiquinha, você tem uma espécie de um balanço irônico, tanto Sim. na sonoridade quanto nos títulos, né? E você sabe que Quarta-jaca, não podia apanhei-te chamar de choro também na época, né? Chamava tango brasileiro. Tango brasileiro, exatamente. Você é brejeiro, apanhei-te cavaquinho, quarta-jaca, já é uma espécie de um balanço cestroso, né? O Ari Barroso Sim. diria, um balanço cestroso para esse jogo. Como o Tico-Tico no Fubá, por exemplo, que é Pois uma é. outra coisa curiosa que... E Tico-Tico é conhecido no mundo inteiro, né? É uma música. Do Zequinha de Abreu, né? Isso. Em Santa Rita do Passa Quatro, né? Uhum. Natural. Você faz Tico-Tico no Fubá? Nossa, essa é peça obrigatória para sanfoneiro. É engraçado que eu lembro do Dominguinhos falando assim. Muitas vezes chegavam para ele e perguntavam assim: como é que você faz para manter sua técnica em dia? Aí ele falava assim: eu chego em casa, eu já estou ficando velho. Então, para pegar a sanfona e tirar do case, não dá. Dá preguiça. Então, ela já fica em cima do sofá. Em cima do sofá, eu passo, olho para ela e viro para lá e vou fazer outra coisa. Não dá vontade de ficar esmirilhando. Pô, mas aí eu chego num período que me pergunto assim: será que o meu dedo ainda está tocando bem? Eu sento lá e toco Tico-Tico no Fubá. Se saiu certinho, eu já deixo lá mais um mês lá parado.
Obrigado. Mas vocês me perdoem, que tá frio, o dedo tem a hora que dá uma enroscadinha. A gente percebeu, Nietzsche, né, muito. A gente entendeu que é bom se fazer novamente, porque ficou claro que, né, não ficou bom. Nossa, Tadeu, acho que a gente começando aqui a baixar os trens de pouso, eu queria que você, eu vi aqui a lista, o currículo Tadeu é uma coisa extensa, são todas essas páginas que estão aqui comigo, né? Você tocou com um mundaréu de gente, acompanhou alguns nomes aqui, a Bibi Ferreira, o Antônio Nóbrega, o Geraldo Azevedo, o Roberto Miranda, o Suami Júnior, o Neylor Proveta, enfim, o Laércio, a Luciana Rabelo, o Doris Monteiro, o Toninho Ferragutti, Dominguinhos, etc., um monte de gente, uma verdadeira escola que você teve em toda essa vivência. Mas eu acho interessante também, enfim, não poderia a gente escapar de que você está lançando o seu primeiro trabalho. Pois né? Eu virei artista. Da Reza à Festa, não é isso? Da Reza à Festa. Meu primeiro trabalho. São 10 composições minhas e uma vinhetinha que o meu nono cantava para mim de pequenininho. Aí eu resolvi homenagear ele. Que chama Da Reza à Festa. O disco chama Da Reza à Festa. São composições todas suas. Todas minhas. Você pode nos... Agora você me pegou desprevenido. Né? É? É. O que eu posso mostrar? O disco sai quando, Tadeu? O lançamento dele vai ser no Teatro da Unibis, aquele, para quem não sabe, do lado do metrô Sumaré. Unibis Cultural, né? Isso, Unibis Cultural. Tá. Dia 29 de julho. De julho? Julho. Julho. Tá. 29 de julho, às 20h30. Bom, o que eu posso mostrar? Agora você me pegou mesmo, né? Então a gente deixa... Não, sanfoneiro não foge. O desafio, o sanfoneiro não foge à luta, né? Mostrar um pedacinho. Tá bem. A música que abre o meu disco, que eu fiz em homenagem a um outro grande instrumentista chamado Carlos Malta. E eu tive o prazer dele vir gravar essa música. Chama Baião pra Malta. Puxa, uau. Obrigado. E dia 29 eu vou estar lançando lá. E para mim é assim, até então eu tenho 20 anos de carreira de músico, né? É pouco comparado a muito... Você está com quantos anos, Tadeu? Vou fazer 35. Um menino. Obrigado. Então você está desde 15 anos, 15 né? anos, desde os 15. E sempre assim, eu sempre estive atrás do artista. Então, para mim, isso está sendo uma grande novidade. Ser o artista agora, dar a cara para bater. É uma responsabilidade grande, viu? É de tremer a base.
tá aqui já falando que eu não estou vendo a cara de ninguém, já estou assim, ó. Mas é legal, porque é um novo marco, né, da minha trajetória de música. Eu tenho feito outras coisas, como eu tinha te falado. Nesses 20 anos assim de inquietude, né? O acordeão é um instrumento de paixão, eu vivo por causa dele. Mas assim, eu quis aprender outros instrumentos para saber como escrever para eles, para não escrever besteira. Então, uma coisa que me agrada muito hoje em dia, que é também um trabalho que eu faço, é de arranjador. Então, eu montei uma gafieira, eu montei uma orquestra, uma mini orquestra para tocar trilhas de cinema. Tem um grupo de tango, um quarteto e um quinteto de tango, porque eu também toco aquela porcaria do bandoneon. Parece um pom-puma, gente. Lembra um pom-puma. Tem um trabalho que eu estou desenvolvendo de tocar todos os tipos de sanfona que tem no mundo. Ainda hoje eu postei no Facebook um acordeão de sistema italiano de botões que a gente chama de acordeão cromático. Há um tempo atrás eu coloquei uma sanfona russa. Ou seja, eu procuro sarna para coçar. Essa é a grande verdade. Tadeu, para a gente, de fato, baixar os trens de pouso, deixamos para o final para falar de duas figuras-chave na história da sanfona do acordeon, o Sivuca e o Dominguinhos. Isso. Eu gostaria que você pudesse falar um pouco deles, você que tem uma intimidade tão grande com o instrumento e com essas duas pessoas, e um pouco deles, um pouco da presença deles em você, e depois nos brindasse aqui com um caminho de Dominguinhos e de Sivuca aqui no nosso bate-papo. Eu posso falar que eu tive o prazer de conhecer os dois, mais o Dominguinhos ainda, com quem eu convivi um tempo. E, para mim, foi extremamente feliz, assim, de poder estar do lado de uma pessoa que você é fã. Porque eu descobri o lado humano dele, né? Tanto do Dominguinhos quanto do Sivuca. Eu me considero sivuquiano. É a minha linha de pensamento de tocar. É o que eu almejo para mim, para minha carreira. E o Dominguinhos, um mestre fenomenal, um dos maiores acordeonistas e compositores que eu tive o prazer de conhecer. Fora uma alma extremamente bondosa. Tinha paciência com tudo, dava até dó. A turma abusava dele. O Sivuca já era um pouco mais mal educado. Tipo minha família, sabe? Mas, assim, foi muito gratificante conhecer os dois. Eu lembro que vou puxar a sardinha para o meu lado agora. Eu lembro que quando eu comecei a tocar pro Dominguinhos, o Dominguinhos me chamou de diamante bruto. E eu, sempre questionador, por que você faz isso? Por que você faz aquilo? Só faltava ele falar assim, porque Deus quis assim, não me pergunta mais nada. Mas não, ele sempre tinha uma resposta, e ele falava assim, você é diamantezinho bruto, está faltando lapidar. Vai por aqui, faz assim, faz assado. E o Sivuca falava que eu tocava com o coração. Que só técnica não vale de nada. Tem que tocar com o coração. E isso ficou marcado para mim. Assim, tenho muita saudade deles. O Dominguinhos veio a falecer no dia do meu aniversário. E foi um presente que ele me deu, porque ele estava sofrendo pra caramba. E a gente não quer ver as pessoas que a gente gosta sofrendo assim. E sinto falta de conversar com ele. Pelo menos eu vou guardar isso comigo. Claro. Antes de tocar a música, eu queria agradecer a você por ter me chamado. Você é um louco. Você sabe disso. Mas é do bem. Obrigado mesmo. Viu? Imagina, Tadeu. Para mim é uma grande honra estar aqui. Num lugar bonito desse. Não conhecia esse pedaço aqui da biblioteca. Agradeço aos organizadores aqui do espaço. Ao pessoal do som, obrigado, viu? Foram extremamente educados, gentis assim. Arrastaram até um piano para a gente ficar aqui. A vocês, de terem paciência de me escutar. Eu já não falo pouco.
E vamos relembrar esses 2 mestres assim. Muito obrigado a todos. Se vocês puderem, vou ficar muito feliz de vê-los dia 29 de julho, o lançamento do meu disco. Primeiro de muitos, espero. E é isso aí. Eu vou parar de falar porque eu não sei mais o que falar agora. Antes de você, eu só queria, enfim, fazer os agradecimentos de praxe a todos vocês aqui, a presença, tanta, enfim, gente querida aqui na plateia, né? O Marcelino e a Andréia, sempre parceiros, Paulo Nunes, a Karina, enfim, os meninos, Cris, Juliana e Lucas, ao Mário Gil, que deu a honra da presença, estará aqui com a gente no final de julho, num bate-papo musical, enfim. Mas agradecer muito também a equipe aqui, a Biblioteca Mário de Andrade, ao diretor, o professor Luiz Armando Bagulin, a Tarsila, supervisora de ação cultural, uma parceiraça nesse projeto aqui, pessoa fundamental também na constituição disso tudo, aos meninos lá do som e da luz, o Bruno, o Silas e os rapazes estagiários, Guilherme, etc., por todo o apoio técnico, a vocês todos pela presença aqui nessa quarta-feira pré-feriado, e agradecer de coração a você, Tadeu, por essa aula de história e de sensibilidade que você nos proporcionou essa noite. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Estou muito feliz de estar aqui. Que bom. Gente, vocês acompanham a programação dos eventos do Brasil Profundo e de outros eventos da biblioteca. Terça-feira que vem, daqui a 6 dias, começa o BMA Instrumental, um projeto muito bonito com a curadoria do Swami Júnior, sempre na última terça do mês. Sábado agora inicia o Samba na Varanda, né? Curadoria do professor Geraldo Adriano Campos, enfim, outras coisas também a biblioteca tem feito, pelo Facebook vocês acompanham, e também a programação do Imagens do Brasil Profundo, né? Vamos de Sivuca e Dominguinhos, então? Vamos, e Patativa. Então, vamos lá.
Terminamos? Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado, Tadeu.